Olá, alunos! Nesse vídeo, nós vamos falar de como a história do mundo é organizada. Lembrando que todos os meus vídeos de história são resumos rápidos e objetivos, com a intenção de facilitar o seu estudo. Mas devemos ter em mente que o conhecimento histórico nunca se esgota e é extremamente complexo. Antes de estudarmos cada período histórico, é importante relembrar o que é história. A história é a ciência que estuda a origem e as transformações das sociedades humanas. Então, nós estamos falando de ser humano e o seu comportamento. Não podemos confundir com outras ciências. Se você for estudar o comportamento dos dinossauros ou o movimento das placas tectônicas ao longo do tempo, isso não se trata de história. Como os historiadores descobrem fatos que ocorreram na vida das pessoas antigamente? Você já deve ter feito essa pergunta. E a resposta é através das fontes históricas. E esse trabalho pode acontecer em conjunto com outros estudiosos, como os arqueólogos, que investigam e procuram por antiguidades. Exemplos de fontes históricas são as cartas antigas, jornais antigos, objetos antigos. Inclusive, as religiões, as crenças, até a própria memória das pessoas servem como fontes históricas no trabalho do historiador. Outra pergunta que sempre surge na sala de aula é essa: como os arqueólogos descobrem a idade de uma múmia se eles não estavam lá para saber? Eles descobrem através da datação com carbono. A datação com carbono 14 é uma técnica que permite aos cientistas de diversas áreas do conhecimento determinar a idade de sedimentos, fósseis humanos ou vegetais, desde que contenham átomos de carbono em sua composição. Não é tão simples de compreender, a menos que você seja muito bom em química. Temos aí o exemplo de uma descoberta sobre o Egito Antigo, que foi a tumba do faraó Ramsés II, de 1214 a.C. Desde a antiguidade, o homem aprendeu várias formas de contar o tempo, até chegar nos calendários mais recentes. Nós vamos estudar hoje esses 3 calendários, que são utilizados até hoje. Temos aí o azul, que é o calendário judaico, o laranja, que é o calendário cristão, e o verde, que é o calendário muçulmano. Antigamente, a religião tinha um poder muito grande na organização da sociedade, e essas foram as formas de contar cada ano. O calendário cristão, que é o laranja, é o que nós utilizamos. O ano 1 é o ano em que supostamente Jesus nasceu, e essa regra prevalece até hoje, independente da crença de cada um. Se tornou uma forma de organizar o tempo. Então, antes do ano 1, usamos a sigla antes de Cristo, que é o AC. O ano atual, que é o ano de 2023, é 2023 depois de Cristo. Seguindo esse raciocínio, então nós temos séculos antes e depois de Cristo. Observe a tabela. Você já deve conhecer os números romanos. Eles são muito utilizados em história. Então, você pode ver que o século representado por um I maiúsculo é o século I. O século I vai do ano 1 até 100. O século II, que tem 2 Is, é do ano 101 a 200, e assim por diante. Nos séculos 18, 19, 20 e 21, costuma acontecer algumas confusões. Observe os anos mais recentes aí da tabela. O século XIX, que é aquele representado por um X, um I e um X, ele, na verdade, começa em 1801 e vai até 1900. O século XX, que é o XX, ele começa em 1901 e vai até os anos 2000. E o século XXI, que nós estamos agora, ele iniciou no ano de 2001 e vai acabar em 2100. É importante que você tire um print dessa tela para consultar caso você tenha dúvidas depois.
Bom, sabendo tudo isso, agora sim podemos chegar na parte mais importante desse vídeo, que fala sobre os períodos históricos. Os estudiosos criaram formas de organização da história do mundo, para facilitar o entendimento das transformações na vida dos homens. Então, cada período inicia quando algo considerado muito marcante acontece. Nesse calendário histórico que está na tela, nós vamos reparar que existe a pré-história e a história. Existia história na pré-história, pois muitos homens e mulheres habitavam o mundo, mas a história começa de forma mais efetiva quando surge a escrita. Pois é através da escrita mais sofisticada que os homens antigos começam a deixar vestígios que facilitam o trabalho dos historiadores. O surgimento da escrita marca o fim da pré-história. Inicia um novo período que nós chamamos de Antiguidade ou Idade Antiga. Esse período vai de 4000 a.C. até 476 d.C. A Antiguidade termina em 476 d.C., porque algo considerado muito significativo no Ocidente aconteceu, que foi a queda do Império Romano. De 476 d.C. até 1453 também d.C., temos a Idade Média, ou o período medieval. Esse período acaba com a invasão dos turcos otomanos na cidade de Constantinopla, em 1453. De 1453 d.C. até 1789 d.C., o período é a Idade Moderna, ou Modernidade. Esse período acaba com a Revolução Francesa. Após a Revolução Francesa, em 1789, inicia a Idade Contemporânea, que é o período que vivemos até hoje. A partir de 1500, os portugueses chegam ao Brasil. Isso não significa que aqui já não havia história, pois já haviam nativos nas nossas terras, como os índios. Só que o Brasil começa a sofrer grandes transformações a partir desse ano. E esse ano se situa no período da Idade Moderna. Apesar de existirem outras formas de pensamento e de organização dos períodos históricos, esse formato é o mais utilizado e é o formato que você vai encontrar nos livros. Então, eu mostrei para vocês cada período histórico e as datas que foram consideradas muito marcantes no passado, sendo entendidas como um momento de passagem. Para recapitular, eu trouxe essa tela, que eu também sugiro que você faça um print, para que você consiga memorizar. Para você entender o que aconteceu em cada período, precisa assistir os próximos vídeos. Esse vídeo de hoje foi apenas um vídeo introdutório, que faz a gente entender como a história é organizada. O próximo vídeo vai ser sobre a pré-história. Então, a gente se encontra lá. Um abraço e até logo!